Da Federal Flor de Lis, do PSD. Uma confissão e muitas dúvidas ainda. Provavelmente a motivação do crime é relacionada a uma questão que envolve a família, mas não se sabe de que natureza. Pode ser econômica, pode ser de gestão patrimonial, de recursos, pode ser política, pode ser interpessoal. Flávio dos Santos, enteado do pastor Anderson do Carmo, admitiu ter matado o padrasto com 6 tiros. Mas a polícia diz que esse é só o começo para entender essa história. Assumiu ter atirado, mas a confissão por si só não vai definir, e ainda há que se esclarecer como foi essa execução. Porque a narrativa não define. Motivação, por exemplo, não está definida. A polícia quer saber se Flávio foi o único a atirar. E se o outro irmão, Lucas dos Santos, realmente só ajudou na compra da arma. Os investigadores dizem que há muitas contradições nos depoimentos dos dois. E estranham o fato de a família ainda não ter entregado os celulares de Flávio e do pastor. O pastor Anderson de Souza era casado com a deputada federal Flor de Lis, do PSD. Os dois têm 55 filhos, entre biológicos e adotivos. Anderson de Souza foi assassinado na madrugada de domingo, logo depois de chegar em casa. A deputada Flor de Lis contou que o marido voltou para buscar algo no carro e que, nesse momento, ela ouviu os tiros. Os investigadores já sabem que a arma usada por Flávio para matar o padrasto foi comprada 2 dias antes do crime. A polícia trabalha com a possibilidade de o pastor ter sido atingido primeiro pelas costas. O Jornal Nacional apurou que todos que estavam na casa, inclusive a deputada Flor de Lis, estão sendo investigados. Todos que estavam na cena do crime, perto da cena do crime, que conviviam com a vítima de alguma forma, mesmo que não morassem na casa, estão dentro da investigação. Ontem mostramos que o depoimento de um filho do pastor e da deputada Flor de Lis aumentou as suspeitas de que este pode ter sido um crime em família. O filho afirma que, além de Flávio e de Lucas, o irmão que comprou a arma, ele suspeita do envolvimento da mãe e de outras 3 irmãs. Hoje, tivemos acesso a novos trechos do que ele disse. O filho conta que, em abril, Flávio pediu para ele guardar um documento de um carro dentro de um cofre no quarto de Flávio. Lá, viu um saco com munição de pistola, a arma usada no crime. Diz ainda que Flávio e Anderson não tinham uma boa relação, mas que ultimamente estavam mais próximos. Na terça-feira, antes desse depoimento se tornar público, a deputada falou sobre o caso para o portal de notícias Pleno News. Flor de Lis negou que houvesse algum tipo de desavença na família e que o marido não abusava dos filhos, como estava ouvindo nos últimos dias. Também disse que não desconfiava de traição do marido e que eles estavam bem. Confirmou que ouviu apenas 6 tiros, mas ao contrário do que mostrou a perícia, ela diz que o corpo do pastor tinha 12 perfurações e não 30. A delegada mantém a informação de 30 perfurações, mas diz que ainda não pode afirmar quantos tiros foram disparados. São 30 perfurações que podem ser de entrada, saída, reentrada em outro local do corpo e saída de novo. Então é o mesmo tiro que entra e sai, né? Então isso não significa que são 30 tiros, são 15 tiros. Até agora, 20 pessoas prestaram depoimento à polícia. A assessoria da deputada Flor de Lis disse que ela foi intimada para depor na condição de testemunha e não como investigada. Em São Paulo, a Justiça bloqueou a única conta bancária de Paulo Cupertino Matias, apontada